o livro de Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49, do versículo 14 ao versículo 18. Isaías, capítulo 49, versículo 14 ao 18. Amém, irmãos? Diz o seguinte a palavra do Senhor: Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam veem a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Amém? Queridos, eu louvo a Deus porque certa vez estava um pouco debilitado, cansado, não apenas fisicamente, mas mentalmente ou quem sabe espiritualmente. Quando essa palavra veio ao meu coração e parecia que Deus dizia: você é inesquecível, eu não posso te esquecer. E eu gostaria que você olhasse aí para o seu irmão e dissesse: você é inesquecível. Deus gravou você na mão dele. Você sabe a profundidade de uma palavra dessas, irmão? Você está gravado na mão de Deus. É extraordinário. Não tem situação triste que você esteja vivendo que você não se alegre com uma palavra dessa para a sua vida. Agora observe bem, a palavra profetizada por Isaías, um profeta tão muito conhecido nos dias de hoje, o profeta que mais falou acerca da vinda do Messias, da vinda do Cristo. Mas se você for estudar a Bíblia Sagrada, desde o primeiro capítulo do livro de Isaías, você vai ver a situação que Isaías era. Você vai ver que Isaías, ele pertencia a uma classe alta naquela sociedade daquele tempo. Você vai ver que Isaías era um poeta. Isaías escrevia lindas poesias. Isaías era culto. Isaías tinha uma grande formação, tinha aproximação das pessoas grandes na sociedade daquela época. Porém, um dia, Isaías teve um encontro com Deus, e Isaías se encontrou em uma condição de não servir a Deus, porque Isaías dizia: eu sou um homem de lábios impuros, as minhas poesias não são para te glorificar, Senhor, as poesias que eu escrevo são coisas sujas. Mas Deus, quando se interessa por a vida de uma pessoa, Ele faz tudo para trazer para Ele, para usar para o nome dEle ser glorificado. Deus, quando se preocupa com uma pessoa, Ele não quer saber da sua condição moral, da sua condição social, Ele não quer saber da sua condição diante do pecado. Quando Deus quer trazer, Ele faz as situações acontecerem para que você chegue junto dEle, para que você derrame o seu coração, para que o Espírito lhe limpe, lhe purifique e faça de você um vaso de valor, para que o Espírito Santo dEle venha habitar em você e fazer de você uma ferramenta de muita utilidade contra o inferno, contra Satanás aqui na terra. O nosso Deus é extraordinário. Uma vez um teólogo disse: me explique quem é Deus. Eu disse: Deus é um ser inexplicável. Ele olhou para mim e disse: você está errado, Deus é explicável. Eu disse: é pelas suas palavras, palavras humanas, porque as palavras humanas não são capazes de descrever a grandeza do nosso Deus.
Deus pega o ser humano sujo, debilitado, acabado, se arrastando nessa vida, e cria situações para que essa pessoa se aproxime dele, para que ele use na terra. Deus pega Isaías nessa condição e disse: Isaías, antes que tu falasses que era impuro, eu já sabia, porque aonde estavas tu quando eu fiz os firmamentos da terra, Isaías? Eu sei de todas as coisas, a imutabilidade, a soberania só pertence a Deus. Deus esteve, está e sempre estará no controle de tudo e de todas as coisas aqui nessa terra. Deus olha para Isaías e diz, quem sabe Deus podia dizer: Isaías, Moisés viu o fogo ardendo em uma sarça, porém o fogo não a consumia. Porque existem situações, Isaías, em que o meu fogo vem para aquecer a vida dos crentes, dos cristãos. Mas no meu altar, Isaías, tem um fogo que queima toda a impureza. E sairá do trono de Deus um anjo com Atenais, e no Atenais teria uma brasa para passar nos lábios e queimar toda a impureza. Se existe impureza sobre a noiva de Cristo, eu profetizo que brasas do trono de Deus virá e nos purificar, para que nós estejamos puros diante de Deus, e que Deus faça aquilo que Ele apraz, não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós desejamos, não aquilo que nós almejamos, mas aquilo que Ele quer, aquilo que Ele planeja, aquilo que Ele projeta, aquilo que Ele quer fazer para as nossas vidas, nos dias de hoje e sempre. Deus levanta o profeta Isaías. Isaías vem para profetizar sobre Sião, sobre o povo escolhido de Deus. Sião estava vivendo numa situação decadente, triste, horrenda. O povo não conseguia mais sentir a presença de Deus. O povo estavam ligados apenas no rito religioso. O povo estavam apenas se alegrando com os prazeres da terra, com aquilo que a terra podia lhe proporcionar. Mas Deus sempre está interessado em aquecer a chama dentro de nós, nos trazer para uma nova realidade e nos mostrar que o nosso limite não está aqui na terra, que nós temos um lugar diferente para estar, que é nos lugares espirituais, onde Deus deseja que nós cresçamos na presença dEle. Diz a história que nessa época foi encontrado naquelas regiões pequenos pedaços de vasos quebrados, vasos que eram enchidos com vinho, outros vasos com azeite, com óleo. Nos pedaços desses vasos do povo, que seria o povo de Deus, em alguns estava escrito Jeová, em outros pedaços de vasos estava escrito Baal. É bem verdade que existia mais o nome de Jeová do que o nome de Baal. Mas esses pedaços de vasos, ou pedaços... Alguém está me ouvindo? Esses pedaços chamados ostracos, que eram pedaços de vasos, e que foram encontrados nas regiões de Samaria, demonstrava a situação decadente do povo de Israel. Uma hora o povo estava adorando a Jeová, outra hora o povo estava em busca de Baal. Uma hora o povo queria que Deus fizesse, outra hora eles não esperavam para que Deus fizesse e iam em busca de Baal. Baal significa as maneiras humanas de resolver os nossos problemas. Baal significa o culto somente às vezes ao nosso próprio eu. O culto às nossas próprias vontades, e muitas vezes esquecemos de Jeová. E Deus estava preocupado em trazer esse povo à situação de antes, que era um povo voltado a adorar apenas a Jeová e não a Baal.
E o povo também estava triste, porque quando o povo está afastado de Deus, o Espírito do Senhor também está longe do povo. E o povo estava tão triste que olhava para o céu e dizia: Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Quantas e quantas vezes nós não dizemos isso? Porque nós só acreditamos em alguma coisa que Deus possa fazer se o espiritual acontecer primeiro. Porque nós não podemos crer mesmo sem ver. A fé que está plantada nos nossos corações, ela manifesta o espiritual, que faz as coisas materiais se concretizarem aqui na terra. Mas é necessário que nós venhamos ter essa fé. Sião estava desesperançada, Sião estava sem expectativa de vida, e até começa a dizer: Deus se esqueceu de nós, quando eles é que deveriam se lembrar de Deus. Nós estamos vivendo em situações difíceis nos dias de hoje. Nós temos visto muitas pessoas dizer: eu queria sentir o toque de Deus, mas não procura tocar a Deus. Como eu queria ser cheio de Deus, mas não busca ser cheio de Deus. Acha que é apenas abrir a boca e dizer: Senhor, me enche. Mas não entende que muitas vezes nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para que o Espírito Santo de Deus ocupe o lugar nas nossas vidas. E é por isso que muitas vezes nós passamos por situações e nós não entendemos: meu Deus, por que é que nós estamos passando por isso? É para que você entenda de que os crentes, os cristãos, aqueles que foram resgatados, não dependem do sistema que está implantado nesse mundo. Você não depende do seu vizinho, você não depende do seu familiar, você não depende da sua sabedoria, da sua inteligência, dos seus meios de viver. Você depende totalmente de Deus. E se Deus não fizer por você, ninguém pode fazer, porque não é pelos seus méritos que um dia você vai chegar lá, mas é pela graça que só Ele dá, o favor imerecido por mim e por você. Aí Deus faz uma pergunta através do profeta: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Você já observou como é que é um comportamento de uma mãe para com um filho? Principalmente quando nasce, bota a criancinha lá do lado dela, quer ver a cor dos olhos, se nasceu com cabelo, com quantos centímetros, o peso. É um amor tão lindo, irmãos. Quando minha filha nasceu, ela estava com os olhos fechados e eu disse: essa menina não abre os olhos para eu ver a cor do olho. Eu terminei de fechar a boca, ela abriu e eu tirei uma fotografia. Os gregos dizem que existe pelo menos 3 tipos de amor. O amor philos, que é amor de pai para filho, de filho para pai. E é uma coisa linda, extraordinária. Você já observou, irmão? A mãe, ela pode ter o pior filho do mundo. Pode ser viciado em qualquer coisa. Mas ele sente um amor tão grande. E se alguém o toca, ela já se transforma numa leoa. É coisa linda. O amor philos. Existe também o amor eros, que é o amor de marido e mulher. De homem para com a mulher, do homem para com a mulher e da mulher para com o homem, que constroem a família, um lar, que é o projeto de Deus. Mas os gregos fazem questão de separar o amor de Deus. Eles falam do amor ágape. O amor dado sem esperar nada de volta. Não fique pensando que Deus quer que você sirva a Ele
porque você tem medo de ir para o inferno. Não fique pensando que Deus quer que você sirva a Ele somente por interesses que Deus tem para você. Deus quer que você entenda a palavra dEle para que você aprenda a servir a Ele, porque você o ama e não porque se sente forçado. O amor ágape está além de todos os amores que os gregos passaram 10 anos para estudar e no final chegaram a dizer: o amor não tem explicação. Será que precisava de passar tanto tempo para ficar estudando o amor para depois dizer não tem explicação? O amor que Deus sente por nossas vidas é um amor que nós não conseguimos trazer o significado com palavras humanas, porque Ele nos ama de uma tal maneira, tão linda, extraordinária, que Deus nos fez com suas próprias mãos. Quando nós estávamos afastados dEle, Ele se preocupou por nossas vidas, enviou seu Filho unigênito, deixou Cristo na terra sofrer por mim, por você, para nos reaproximar dEle novamente. Não existe amor capaz, inexplicável, maior do que esse, por mim, por você. Ai, aço que me neve, aço. É por isso que você não tem motivos para baixar a sua cabeça, mesmo que você tenha falhado. É por isso que você não tem motivos para baixar a sua cabeça. Se existe aí um maremoto na sua frente, não se preocupe não, porque na hora certa Jesus vai dar uma palavra, esse mar vai ter que se baixar, o vento vai ter que sair do meio, você vai andar por cima das águas, porque Jesus te ama, tem projeto para mim, tem projeto para você. Se você caiu, essa é a noite para você cair aos pés do Senhor, se levantar pela graça e pela fé. Se você está fraco, se fortaleça, porque a unção do Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite como cachoeira para encher a sua vida. Oh, receba o Espírito Santo de Deus, está passando aí perto de você. A unção, o óleo, a cachoeira, o fogo de Deus está querendo lhe impregnar nessa noite, para você entender o amor tão grande que Deus sente por você. Você pode bater a mão no peito e dizer: eu sou inesquecível. O meu nome está nas palmas do grande, eterno Deus. Não se preocupe com as palavras contrárias. Não duvide da oração que você fez e entregou a Deus. Creia, quando você for orar de novo, não ore pedindo novamente, mas ore agradecendo, porque esse é um gesto de fé e Deus realizará em nossas vidas. A dúvida vem de Satanás, e nessa noite nós, em nome de Jesus Cristo, expulsamos toda dúvida. Que me arrasou. Aí Deus diz: mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Somos inesquecíveis. Ei, quando você se converteu, o Senhor já sabia dos vacilos que você ia dar na frente. Quando você se entregou a Deus, Ele já sabia de cada passo que você ia dar. E mesmo assim não se esquece, porque o nosso Deus nos ama de uma maneira extraordinária. O outro versículo ele diz: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado.
Os teus muros estão continuamente perante mim. Eu me lembro que uns 10 anos atrás, quando eu concluí o segundo grau, quando a gente queria apagar um nome do caderno, nós usávamos corretivo, não sei se ainda hoje é. Quando com um lápis comum, nós usávamos a borracha. No tempo da minha mãe, eles não tinham corretivo. Eu me lembro bem que eu era bem pequeno, e ela, quando queria apagar um nome que ela tinha feito errado, ou quando queria substituí-lo, eu não sei se alguns aqui já usaram isso, mas ela usava um pedacinho de bombril e passava no papel e apagava. A situação era tão pobre que ela usava um pedacinho de bombril para apagar um nome que ela queria, que ela tinha feito de caneta e não podia apagar. Existem várias maneiras de se apagar. Se você for para o computador, você seleciona e dá um delete. Agora eu louvo a Deus que o nome que está escrito na mão de Deus não tem corretivo, não tem borracha, não tem bombril, não tem delete que possa nos apagar das mãos de Deus. Sabe por quê? O meu e o teu Jesus um dia usou o Calvário como papel, usou a cruz como caneta, o sangue era tinta e nos escreveu nas mãos de Deus para uma tão linda e maravilhosa salvação. Estávamos nas trevas, Ele nos trouxe para a luz. Estávamos no mundo, Ele nos trouxe para o céu. Estávamos perdidos, Ele nos achou. Estávamos doentes, Ele nos sarou. Estávamos condenados, Jesus nos salvou. O preço foi pago, o nome está escrito na mão do Todo-Poderoso. As nossas mãos, nas mãos de Deus está escrito o nosso nome. Deus é tão maravilhoso que no Salmo 139, versículo 16, ele diz a Davi: os teus olhos viram o meu corpo. Aliás, Davi diz a Deus: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Deus é maravilhoso, irmãos. Quando nós não éramos formados, Deus já nos via. E se você for ver o Salmo 139, ele fala da onisciência, onipresença de Deus. Um Deus que sabe até o que você pensa. Não precisa você abrir a sua boca e expressar alguma coisa para que Deus saiba daquilo que você quer dizer. Mas existem situações em nossas vidas que nós não sabemos nem o que dizer a Deus. É nessa hora que o Espírito Santo que está dentro de você pega a sua oração e chega até a Deus e traduz ela para que Deus entenda e para que Deus lhe corresponda nessa terra. Em toda a Bíblia Sagrada nós podemos ver promessas de Deus para com o ser humano. Porque Deus se preocupa em limpar o homem, em restabelecer, restaurar, em colocar o Espírito dele e fazer promessas para as nossas vidas. Se você for dar um passeio na sua Bíblia Sagrada, você vai ver várias passagens que falam de palavras proféticas, palavras que são de promessas para as nossas vidas, que foram cumpridas em Israel e que é para serem cumpridas em nossas vidas.
Se você for para o livro de Gênesis, no capítulo 22, versículo 13, você vai ver um Jeová Jirê, um Deus que traz provisão nas situações mais difíceis da nossa vida. Se você for para o livro de Êxodo, você vai ver no capítulo 15, versículo 26, um Deus se revelando como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura as nossas feridas. Se você for dar mais um passeio pela Bíblia, você vai ver em Êxodo, capítulo 17, versículo 8, ele se manifestando como Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira em todas as batalhas aqui na terra. Se você for examinar a Bíblia, ainda em Êxodo, capítulo 31, versículo 13, ele é Jeová Meikadiskim, o Senhor que santifica as nossas vidas. Quando você acha que está fraco, caído, abatido, quando você acha que está no pecado e não tem mais jeito, e Satanás está lhe apontando, aí ele vem com o seu espírito, lhe anima, você sente forças, você sente vontade de se santificar, o temor bate na sua alma, Deus lhe renova, lhe faz novas promessas, lhe traz de volta, lhe santifica e lhe envia para que você faça o nome dele ser glorificado. A Bíblia diz em Juízes capítulo 6, versículo 24, que ele é o nosso Jeová Shalom, o Deus de paz, traz paz para nossas almas nessa noite. Ainda a Bíblia diz no livro de 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, que ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos está em nosso favor aqui na terra. A mesma Bíblia diz no Salmo 23, versículo 1, que ele é Jeová, o Senhor é o nosso pastor e estará presente em todos os dias da nossa vida. A Bíblia diz no livro de Jeremias capítulo 26, versículo 60, que ele é Jeová Tsekenu, o Deus de justiça. A Bíblia também diz que os que têm sede de justiça, a sua alma será farto, porque o nosso Deus não dorme nem um segundo. A Bíblia ainda diz no livro de Ezequiel capítulo 48, que ele é o nosso Jeová Shammah. O Senhor Deus está aqui nessa noite para te fortalecer, para lhe animar e para dizer que as promessas que ele fez para as vossas vidas, queira Satanás ou não, se levante os demônios do inferno, mas o que Deus determinou para mim, para você, será cumprido. Aí nós vamos para o versículo 18. Versículo 17 diz: os teus filhos apressadamente virão. Os teus filhos apressadamente virão. Os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos esses que se ajuntam, veem a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás, como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. De todos eles te vestirás, como de um ornamento, te cingirás deles como noiva. Que dia glorioso será o dia em que Jesus voltar. A Bíblia diz que os filhos deles voltarão. E nós nos vestiremos como noiva. Quando Deus fez promessa para o seu povo, não foi para que o povo servisse a Ele, não. Porque o nosso serviço tem que ser por amor. Nós temos que procurar nos vestir como noiva para o encontro de Cristo. Pura,
Nós temos que procurar dia após dia. Eu sei que a tenebridade está grande na terra. Satanás investe pesado. Está difícil servir a Deus. Mas se você não conhece Deus a ponto de servi-lo por amor, procure conhecer. Escute, vou repetir. Se você não conhece a Deus a ponto de servi-lo com amor, procure conhecê-lo para que você sirva por amor. Porque o que ele prometeu está prometido, vai se cumprir. Querendo ou não, vão se cumprir. Porque é a palavra dele. Mas a Bíblia diz também que nós temos que procurar apresentar-se a Deus como noiva pura, ornamentada para o noivo. Nós temos que estar preparados 24 horas. Nós temos que esperar Jesus voltar já. As nossas vestes, elas têm que estarem brancas, puras. Nós temos que estarmos preparados para esse tão grande dia. E quem sabe esse dia ainda pode ser hoje. De carrassuremanto, vagassuremanto. Temos que estar puros. E nada pode sair da palavra do Senhor. Eu me lembro que Jesus disse: se vós estiverdes em mim. Você está entendendo? Todo mundo diz que está em Jesus. Se você chegar para ir para fora, para um macumbeiro, seja lá, homossexual, sei lá o que for, eu vim falar de Jesus, já tem. Eu já tenho Jesus. E o interessante é que às vezes nem crentes têm Jesus. Mas veja o que a palavra diz: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, está entendendo? A palavra tem que sair do papel. Isso aqui é um livro escrito por qualquer gráfica. Ela tem que se tornar viva dentro de cada um de nós. E é por isso que Jesus é tão sábio. Eu admiro tanto os ensinamentos de nosso Cristo, que eu não troco por nenhum dessa terra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres. Você está entendendo? Quantos estão em Jesus aqui nessa noite? Quantos? E quantos que têm a palavra de Deus dentro de si? É preciso que você entenda isso. A palavra de Deus, muitas vezes, ela só pode ser entendida quando você pede ao Espírito Santo que lhe revele, que lhe mostre. Às vezes você tem direitos que estão escritos na palavra e você não tem para a sua vida porque você não tem o conhecimento que tem. É que raço benevasse camanto. Se você está em Jesus e se a palavra dele está dentro de você, doença tem que sair.
Enfermidade tem que sair, depressão tem que sair. Se você está em Jesus, se a palavra está em você, o que é que impede de que Deus faça em favor da sua vida? Agora, para que você esteja em Cristo, que a palavra esteja em você, é necessário que você esteja como essa noiva, pura e limpa, para o dia em que Jesus Cristo voltar. Você vai ser sugado como um rápido, em milésimos de segundo, você será arrancado dessa terra, e nada poderá mais lhe atingir nem lhe pegar. Mas se você está em Cristo, e se a sua palavra está dentro de você, nessa noite, você não tem motivos para ficar triste. Você não tem motivos para ficar abatido. Se existe enfermidade, profetize que já saiu no nome de Jesus Cristo. Que Deus nessa noite possa aplicar essa palavra nos nossos corações. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui servindo ao Senhor. E